Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar, seja bem-vindo nesse sabadão, véspera de super clássico, é amanhã, hein? Cruzeiro e Atlético, nona rodada do Campeonato Brasileiro, Mineirão lotado, mas é torcida única, só a torcida do Cruzeiro. Chega mais que a gente vai falar muito desse clássico, vamos direto pro Gigante da Pampulha, onde está Roger Cazé. Já tá do lado de dentro, Cazé, como é que tá o clima por aí? Expectativa de recorde de público, né? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Expectativa de recorde de público na temporada. Até agora, 60.834 torcedores é o recorde do clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro. Por enquanto, foi super tranquilo de chegar aqui. No Mineirão, sem jogo é tranquilo, né? Mas amanhã o torcedor precisa ficar esperto, chegar cedo, porque são esperados mais de 60 mil torcedores, hein? Fica de olho aí o torcedor para não se complicar no trânsito. A carga de ingressos foi de 61.322 ingressos. Mesmo que toda essa carga acabe, ainda assim não será o recorde da história do novo Mineirão, que é uma marca do ano passado, do clássico do segundo turno do Campeonato Brasileiro, entre Atlético e Cruzeiro, 61.583 torcedores. Só números gigantescos, como é o clássico por aqui. Maurício. E como é você também, Roger Cazé, muito obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. A gente que é aqui de Minas, a gente sabe como é que a banda toca, né, nesse clássico mineiro, mas esse camarada aqui vai conhecer pela primeira vez. Leonardo Jardim vai disputar o seu primeiro clássico e num momento de alta. Tudo era novidade. A primeira vez que ele pisou no Mineirão foi num dia de clássico. E ele tá curtindo, que ele queria trabalhar no futebol brasileiro. 9 de fevereiro. Leonardo Jardim tinha acabado de chegar ao Brasil. O português foi um ilustre espectador. Nada pôde fazer para evitar a derrota do Cruzeiro por 2-0. 3 meses depois, enfim, chegou a hora do treinador disputar o primeiro clássico mineiro. Amanhã a emoção vai ser diferente. Leonardo Jardim vai sentir toda a rivalidade que envolve esse confronto. O time dele vive um momento especial. Não perde há 6 jogos, com 5 vitórias e um empate. Leonardo Jardim tem muito do dedo dele, de muitas mexidas que ele fez no time. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola. E para jogar com bola temos que recuperar. Formado em educação física, o técnico português é obcecado pela palavra intensidade. Intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem. Logo nas primeiras semanas de clube, Jardim fez críticas às condições físicas do time. Temos alguns jogadores no plantel que ainda não estão nas suas melhores condições, com certeza. Se ele não gosta, ele fala, né? Não tem muita firula, vamos dizer assim. Acho que ele é um cara muito direto, honesto. O Cruzeiro foi eliminado pelo América nas semifinais do Campeonato Mineiro. O América derruba o Cruzeiro. E teve mais de um mês para ficar só treinando. Ok, agora aqui no meio, 1, 2, toque, devolve e joga lá. O treinador falou várias coisas assim que a gente tinha que melhorar. Acho que todo mundo assimilou e sabia que todo mundo estava devendo. Começaram o Brasileirão e a Copa Sul-Americana e o time não dava sinais confiáveis de evolução. A derrota para o Muxucruna do Equador em pleno Mineirão foi um sinal de que o Cruzeiro precisava de mudanças. Às vezes eu sinto que o adversário joga bem, mas também joga porque tem muito espaço. No jogo seguinte, contra o São Paulo, Jardim surpreendeu ao deixar Gabigol e Dudu no banco de reservas e fazer várias alterações na equipe. Foi a virada de chave. O português encontrou um time titular com jogadores mais preparados para o estilo de jogo que ele gosta. O espírito, para mim, é uma coisa muito importante e a atitude que temos dentro do campo. Ele foi muito honesto com todo mundo, deu oportunidade para todos os jogadores e no final ele achou que era o melhor time. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas do Brasileirão. Uma delas sobre o poderoso Flamengo. O clássico de amanhã é uma espécie de prova de fogo para o time de Leonardo Jardim confirmar a boa fase. Procurar a vitória com essas forças. Tem as nossas forças e a nossa energia. Ok? Bora. O
jardinismo tá em alta, eu não tô falando daquela poda que você dá na samambaia de vez em quando, não. Henrique Fernandes, você é pai de planta? Intensidade aqui no nosso programa de hoje, não sou pai de planta. Boa tarde pra Vamos você. lá. Os últimos 6 resultados de Jardim pelo Cruzeiro, 6 jogos sem perder. A fase é muito boa, né, Pra Henrique? mim, o ponto de mudança foi aquele jogo com o São Paulo lá atrás, aquele empate. Mas os últimos 6, a gente tá vendo um time produzindo ótimas atuações. Esse jogo com o Flamengo foi excelente. O jogo contra o Sport foi muito bom. E melhor, o jogo contra o Palestina, ele pôde poupar a turma pra chegar forte no clássico de amanhã. E quem tem crescido nas mãos do Jardim é o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, um cara que se espera muito que ele brilhe em um clássico, ele ainda não conseguiu fazer gol ou dar assistência em jogos contra o Atlético. Amanhã o Atlético vai se tornar o time que ele mais enfrentou na carreira, vai ser a 8ª vez que ele vai enfrentar o Galo e ele vem dessa atuação brilhante com o Sport. Então se espera muito do 10, que é titular absoluto desse time do Cruzeiro. Vamos ver qual time que o Cruzeiro Vamos ver o provável Cruzeiro? Vamos lá, o 10 vai estar, o Matheus Pereira vai estar no time. Aí, olha que legal, o time que jogou o primeiro clássico e o time que vai jogar amanhã. Muito diferente. A gente já sabe, muitos caras mudaram. Na linha de defesa, por exemplo, o Jonathan Jesus já não é mais do time, o Matheus Henrique tá machucado, o Dudu não tá mais no clube, o Gabigol virou reserva. Pro time de amanhã, a gente sabe, Caio Jorge, com o Wanderson, com o Christian como esse terceiro de meio campo. É um time do Cruzeiro forte, sem mistério e poupado. Durante a semana, o time ficou praticamente só treinando, olhando para esse clássico. Desde 19, talvez seja o clássico que o Cruzeiro chega mais forte para enfrentar o Atlético, hein? Muitos elementos. Vamos então falar do Atlético, que também chega num ótimo momento. Nos últimos 8 jogos, só uma derrota. Mas antes de te ouvir, Henrique, antes de fazer a análise, eu gostaria de falar desse cara aqui, ó. O Hulk. São 11 jogos contra o Cruzeiro, 9 gols e 2 assistências. O Cruzeiro, inclusive, é o time, a maior vítima do Hulk em território brasileiro. Olha só. O homem não para. Hulk tá garantido pro clássico, porém, contudo, todavia, parceirinho. o argentino Coelho não joga, tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem joga, Henrique? O Coelho vem sendo o melhor parceiro dele. A gente viu no clássico do Campeonato Mineiro, passe do Coelho, o gol dele. Sem o Coelho, quem é que joga? São algumas alternativas, mas estou apostando nesse aí. Ah, mas o Rubens já é titular, mas vai mudar de função, vai jogar mais avançado, como foi no Campeonato Mineiro. Acho que o Alan Franco vai para esse clássico, vai voltar a estar à disposição, e aí você vai ter Franco com Fausto Velho e o Rubens um pouquinho mais adiantado. Tem uma outra opção, a outra opção é mais convencional, o Bernard. Que aí você troca um ponta, que é o Coelho, por um meia, que pode fazer esse papel de ponta também. O Bernard tem evoluído nos últimos jogos. Você ainda tem a alternativa do Júnior Santos, você ainda tem a alternativa do Igor Gomes, mudando um pouquinho a configuração da bem, fez o gol da vitória contra o Fluminense. Se o Cruzeiro a gente crava com facilidade, o Cuca tem um mistério a favor dele. Vamos visualizar o Mas campinho? eu acho que vai o Rubens. Vamos ver o time que eu tô imaginando que o Atlético vai colocar. Ponto de atenção na lateral esquerda. Caio Paulista não vem marcando bem, mas acho que vai ser mantido no time. O Arana tem chance de voltar, hein? Pode ser que o Arana volte. Não tá vetado oficialmente, mas segue tratando. Alan Franco acho que vai pro jogo, com o Rubens jogando um pouquinho mais adiantado. Scarpa armando com Hulk e Rony como dupla de ataque. O Cruzeiro é favorito? É. Mas o Atlético tem time pra ganhar esse clássico também, então amanhã tá bem aberto. O Cruzeiro não tem muito mistério, né? O Cruzeiro vai muito mais nessa questão de posicionamento, né? Alguma bola parada, alguma falta pra surpreender a equipe atleticana. Ó, Cássio, Fagner, o Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva com o Christian, Matheus Pereira, o Wanderson e o Caio Jorge. Deve ser esse o caminhamento do Cruzeiro. Gabigol começando no banco, Eduardo voltando ao banco também, jogador que ficou de fora do jogo passado, o atleta ficou de fora do jogo passado do Palestino por conta de um desgaste físico, não era lesão, nada de problema. O Fagner, o Cássio, né, nem foi relacionado pro jogo contra o Palestino, retornando ao gol. Esse é o Cruzeiro, que tem aí a volta do Lucas Romero, que pensando em brasileiro, foi a baixa no jogo contra o Sport. Thiago. O Nath Fius e Alexandre Simões, pensando nesse clássico, vale lembrar que o Cruzeiro teve um dia a mais, né, de preparação. O Cruzeiro poupou grande parte do seu time. O Atlético segurou um ou outro jogador, né, Laude, mas precisava do resultado, então teve que usar das suas armas ainda no meio de semana, enquanto o Cruzeiro ficou descansando. E o Cuca falou, Simões e Nath Fius, até na coletiva, além do conjunto, da qualidade dos jogadores do Cruzeiro, o que preocupa muito é a intensidade, né? A intensidade desse time do Cruzeiro, a quantidade, como corre o Cruzeiro. O Matheus Pereira, o MP10, né, que tem muita técnica, muita qualidade, tá correndo muito. E Wanderson e Christian, nem preciso falar de Caio Jorge, com toda a sua juventude. Simões, o clássico vai passar muito mais por essa intensidade do Cruzeiro, por essa volúpia, a correria do Cruzeiro amanhã no Mineirão, Simões? Thiago, acredito que sim. Eu acho que é um jogo muito parecido com o que a gente teve de Cruzeiro e Flamengo, né? Aí, pelo fator rivalidade, né? Ele equilibra muito as coisas.
É inegável que o Cruzeiro passa por um momento melhor do que o do Atlético, tô dizendo tecnicamente, né? O Atlético vem de bons resultados, mas no futebol apresentado, né? Na produção coletiva, o momento do Cruzeiro é superior ao do Atlético. O Cruzeiro é talvez o time que joga o futebol mais intenso do ponto de vista aí, tático nesse Campeonato Brasileiro até agora, em que a gente tem 8 rodadas disputadas. E tem um ponto, né, o Thiago, que é o fato de que o Cruzeiro, ele tem uma produção ofensiva muito forte, e um desafio do Galo vai ser justamente brecar essas laterais. Talvez por isso eu acredite mais no Bernardo que o Igor Gomes, viu, o Cláudio? Porque tanto o Fagner, ele vai pouco, né, o Thiago? Mas quando o Fagner chega na frente, dificilmente ele deixa de criar uma situação boa. É impressionante isso. Ele vai pouco, mas quando ele vai, é assim... E o Kaique já tem essa facilidade, mas o Cruzeiro tem um time muito intenso na marcação também, né? Que a gente tá dizendo aí de 3 volantes, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, embora o Lucas Silva e o Christian funcionem também como meias, é realmente um time que impõe muita intensidade no jogo. E contra o Flamengo, a gente tava junto lá no camarote cabine da Itatiaia, né? E chegou um momento do segundo tempo, você vai se recordar, Thiago, que a gente falou assim, nossa, o Cruzeiro abriu o bico, né? De repente, o time renasceu e arrumou uma correria e foi pra cima do Flamengo e criando chance que não fosse o Rossi, era goleada. Então esse sim é um desafio pro Atlético, até porque vai pro jogo com alguns jogadores, o Alan Franco voltando, né, o Cláudio, o Pop Bernardo ainda não tá no ritmo, o Hulk teve lesão recente, né, então quer dizer, essa situação... Cruzeiro deve alcançar mais um dos maiores públicos do Brasileirão 2025. Clássico com o Galo promete casa cheia. A torcida celeste vai fazer história mais uma vez. Com mais de 60 mil ingressos vendidos, o clássico entre Cruzeiro e Atlético MG neste domingo 18 promete ser mais um daqueles jogos inesquecíveis no Mineirão lotado. O duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado às 20h30, com torcida única do Cruzeiro empurrando a equipe rumo a mais uma vitória no Brasileirão. Se a expectativa de público se confirmar, com 61.312 torcedores presentes, o Cruzeiro vai emplacar seu segundo jogo entre os 5 maiores públicos da edição 2025 do Brasileirão. O primeiro foi justamente contra o Flamengo, na 2ª rodada, quando 52.792 cruzeirenses assistiram de perto a vitória por 2-1 sobre o rubro-negro. A força da torcida celeste tem sido um diferencial importante para a equipe, que vem mostrando evolução dentro de campo. Fora de casa ou no Gigante da Pampulha, o apoio incondicional tem feito a diferença. E neste domingo, em mais um capítulo do maior clássico de Minas, a promessa é de um ambiente eletrizante. Fique ligado aqui na Central da Raposa para mais informações antes e depois do jogo.